Bem, galerinha, a nossa aula hoje será sobre potência elétrica, né? Dentro da disciplina informática, eletricidade aplicada à informática, né? Potência elétrica, lei de Joule, né? O que significa essa potência elétrica, né? Vamos começar aqui por uma explicação um pouco sobre a energia de um corpo, né? Quando você eleva ele a uma determinada altura, por exemplo, a altura de 1 metro. Vamos lá, um trabalho é realizado toda vez que uma força provocar o deslocamento de um corpo. Sempre que um trabalho é realizado, uma certa quantidade de energia ela é trocada. Em física, energia e trabalho são sinônimos, isso é importante destacar, tá? A unidade de trabalho ela é chamada de Joule, representado por esse J, tá? Então essa é a quantidade de trabalho gasta, né? Energia gasta, a quantidade de trabalho realizado, né? Para termos uma ideia física do Joule, consideramos o seguinte exemplo. Ele está dando um exemplo para que a gente possa entender o que é Joule, né? Para elevar um corpo de massa de 1 kg, né, a uma altura de 1 metro, uma pessoa vai gastar a energia de aproximadamente 10 joules para executar essa ação, essa atividade, né? Isso supondo que a aceleração da gravidade ela é 10 metros por segundo ao quadrado, né? Que é, no caso, por exemplo, a aceleração de gravidade da Terra. Então, para qualquer pessoa elevar um corpo do ponto A ao ponto B de 1 metro, ela vai gastar 10 joules, né? Então, essa é a energia gasta por ela, né? A energia potencial, que é a energia de posição de um corpo, em relação a um dado referencial, é dada por essa equação. Essa equação aqui é só para a gente explicar, isso não tem a ver com eletricidade diretamente, né? Ele só quer explicar o que é essa energia gasta, né? Então você tem essa equação aqui, vamos com muita calma, não tem estresse, tá? O m é a massa do corpo, o g é a aceleração da gravidade, que muda, por exemplo, de planeta para planeta, né? Na Lua a aceleração da gravidade é outra, na Terra é uma, né? E h é a distância até o referencial, né? Até o ponto inicial da onde você vai realizar a medição, né? E o EP é a energia potencial do corpo, que ela é dada em Joule, né? Então, no exemplo, a energia potencial no ponto A ela é zero, porque você já está no referencial, a altura é igual a zero, né? Então, ele está falando que a energia potencial no ponto A é zero. No ponto B, aí você já tem energia, né? Que é 1 vezes 10 vezes 1. Então, você tem 10 joules. Logo, para deslocar o corpo A até o B, realizamos um trabalho de 10 joules. É essa a explicação que ele está querendo dizer aqui. Aí, o que é isso? O que é esse trabalho realizado? Em física, você tem essa letra grega tal que representa o trabalho realizado, né? Então, o trabalho realizado de A para B vai ser a diferença de potencial aqui. Aí eu tenho um potencial no ponto B, que é 10 joules, menos o potencial no ponto A. Então, vai ser 10 menos 0, que vai dar 10 joules. Esse foi o trabalho realizado. Trabalho realizado é medido em joules, tá? Evidentemente, se soltarmos o corpo em B ao cair, ela realizará um trabalho de 10 joules também. Neste caso, trabalho realizado pela força peso, né? Aí ele mostra aqui um exemplo. No ponto B, o corpo só tem energia potencial. Ao cair entre A e B, em qualquer ponto, a energia total do corpo é igual à soma da energia potencial, que diminui, com a sua energia sintética. Então, a energia potencial vai diminuindo e a energia sintética vai aumentando. Volto a falar, isso é só para exemplificar, né? A energia sintética ela é dada por essa equação aqui, né? E a energia do corpo é a energia potencial mais a energia sintética chegando a 10 joules, né? Nós não vamos fazer conta aqui, o objetivo nosso não é calcular a energia cinética não, tá? Ao bater no solo, o corpo só tem energia cinética, né? Ou seja, a energia potencial dele zerou e a energia cinética dele chegou a 10 joules, né?
Define-se, aí aqui é o que interessa para nós, né? Aqui é onde começa o nosso interesse. Define-se potência como sendo um trabalho realizado por unidade de tempo, isto é, trabalho realizado dividido pelo tempo. Isso é potência, gente. É o trabalho realizado. Qual que é a potência de um equipamento elétrico? Qual que é a potência de um chuveiro? Qual que é a potência da fonte de energia? Aí você vai falar com a pessoa, é o trabalho realizado por tempo. É isso que é potência, né? Tempo, a unidade básica de tempo é o segundo, né? E trabalho é joule, que eu acabei de mostrar para vocês, né? Então é a quantidade de joule por segundo. Então aqui, ó, tal é o trabalho realizado em joules por um dispositivo que tem a potência P no intervalo de tempo T, né? Ou seja, em segundos. A unidade de potência, portanto, joule por segundo, ou seja, watt, né? 1 watt equivale a 1 joule por segundo. Essa que é a ideia, né? Por exemplo, a conta de luz das nossas residências, ela é medida em potência em watts, né? Na verdade, em watts hora, né? Depois eu vou mostrar para vocês um exemplo disso, tá? Essa que é a potência, é o custo da nossa energia, né? O que gastou, watts hora, né? Eu vou mostrar para vocês como a gente calcular essa energia gasta, tá? Mas enfim, resumindo, 1 watt equivale a 1 joule por segundo. Por exemplo, suponha que Joãozinha levou um corpo de 1 kg a uma altura de 1 metro em 1 segundo. A Terezinha realizou o mesmo trabalho em 2 segundos. Então, ela demorou mais tempo para fazer a mesma coisa. Pegar um saquinho de feijão de 1 kg e levar a 1 metro. Joãozinho fez em 1 segundo, Terezinha fez em 2 segundos. A potência é diferente? É. Joãozinho tem mais potência. Por quê? Vamos calcular. A potência desenvolvida por Joãozinho é 10 joules. A gente já viu um exemplo, né? Porque é elevar isso a uma altura de 1 metro, né? Isso aí é um trabalho realizado de 10 joules e ele gastou 1 segundo para poder fazer isso, né? Então a gente fala que ele teve uma potência de 10 joules por segundo, que é igual a 10 watts, enquanto que a potência desenvolvida pela Terezinha, ela gastou mais tempo para realizar esse trabalho, né? Ela gastou 2 segundos, então a potência dela foi 5 joules por segundo, que foi 5 watts. Um exemplo claro aqui, que a capacidade do Joãozinho de realizar esse trabalho de 10 joules, ela foi maior do que a capacidade da Terezinha de realizar esse mesmo trabalho, né? Então Joãozinho teve mais potência, né? Ele até usa essa expressão aqui. Portanto, Joãozinho é 2 vezes mais potente que a Terezinha. Na prática, costuma-se usar as seguintes unidades de medida. Isso é muito comum, por exemplo, em veículos automotores, né? Você calcular a potência em HP. O que é isso? Horsepower equivale a 746 watts. 1 HP equivale a 746 watts. Aí tem uma outra função que é cavalo-vapor, né? Que é esse CV. 1 cavalo-vapor equivale a 736 watts. Mas na prática, watts é trabalho por segundo, pelo tempo, é joule por segundo. Isso é importante que vocês tenham em mente, né? Trabalho, aqui ele está colocando trabalho, 1 caloria, 4,18 joules. Isso aqui também é importante. 1 kWh equivale a 3,6 vezes 10 a 6 joules, né? Uma outra forma de representar e fazer as transformações, tá? Eu não vou fazer os exercícios agora não, alguns exercícios resolvidos aqui eu vou passar, depois eu explico para vocês em detalhes esses exercícios, tá? Faço alguns com você. Vamos continuar aqui. Tem uma lei, chama lei de Joule. O que é esse negócio? Aí já tem muito a ver com a eletricidade, né? Um bipolo elétrico é um dispositivo que transforma energia elétrica. A gente sabe disso. A quantidade de energia trocada por uma unidade de tempo a gente chama de
a potência, né? Essa é a potência elétrica. Depende da tensão nos terminais do polo e da intensidade da corrente que o bipolo produz, né? Da intensidade da corrente elétrica dele, né? Então, a potência de um circuito elétrico, todo circuito elétrico vai ter essa potência, ela vai depender da tensão, que é a diferença de potencial, e da corrente elétrica. E aí os caras criaram essa fórmula aí, que a potência é a tensão vezes a corrente elétrica, né? Então, num circuito você consegue descobrir a potência desse circuito bastando de que forma? Basta multiplicar a tensão pela corrente elétrica, aí você vai ter a potência. A potência a gente sabe que ela é medida em watts, né? Então, a tensão nos terminais é em volts, né? 127 volts, 10 volts, 1,5 volts, 220 volts. A corrente elétrica ela é medida em amperes, por exemplo, 10 amperes, né? E a potência é em watts, beleza? Se o bipolo é gerador, a potência elétrica P igual a U vezes I é a potência elétrica fornecida pelo circuito. Fato. Então, você quer calcular a potência, o que você faz? Pega a tensão, multiplica pela corrente. Pronto, essa é a potência. Quarta propriedade da eletricidade que nós estamos estudando. Nós estudamos a tensão elétrica, nós estudamos a corrente elétrica, estudamos a resistência elétrica nas aulas anteriores e agora nós estamos estudando a potência elétrica. Então, essas quatro propriedades físicas, elas representam ali a eletricidade, né? Então, o que é eletricidade? Basicamente, tem outras variáveis que são importantes, né? Que devem ser consideradas, mas as essenciais são essas quatro, né? Potência elétrica, tensão, corrente e resistência elétrica, beleza? Aí, continuando aqui, se o bipolo é receptor, né? P igual a U vezes I é a potência elétrica recebida do resto do circuito. Aí está só a representação aqui, que não é a potência fornecida, quando ele é receptor, a potência consumida. No caso específico de um condutor, a passagem de corrente pelo seu interior resultará no aquecimento deste. Isso é comum. Qualquer circuito elétrico, esse condutor, ele vai aquecer, né? Isso é até uma questão, por exemplo, muito importante. Por que as pessoas utilizam em algumas situações 127 volts e em outras situações elas utilizam 220 volts? Vou dar um exemplo. Todo o ar-condicionado que você tem instalado numa residência, ele é 220 volts. Por quê? Quando ele tem uma certa potência, um ar-condicionado, por exemplo, a potência de um ar-condicionado é de 1.500 watts, né? Se você tem uma tensão alta, por exemplo, de 220 volts, na hora que só abrir aqui, deixa eu compartilhar minha tela com vocês, só um minutinho, nessa gravação aqui, deixa eu compartilhar a tela com vocês, que eu quero mostrar isso para vocês. Isso aqui é muito importante e faz parte do nosso entendimento. Eu vou aumentar a tensão e a corrente vai diminuir. E esse fato é bom, por quê? Porque aí o fio que vai passar essa corrente não vai aquecer e não vai gerar problemas de, por exemplo, incêndio ou alguma coisa desse tipo, né? Deixa eu colocar aqui, captura de tela, isto, isto. Aí, ó, eu vou abrir o PowerPoint aqui só para eu ilustrar essa situação para vocês. Estou dando um exemplo do chuveiro, né? Do ar-condicionado, né? Então, deixa eu pegar aqui uma formulazinha. Deixa eu apagar isso aqui. Pode apagar, deixa esse aqui que eu vou usar esse cara aqui. Ó, a potência
Vamos pegar a seguinte situação. A potência a gente sabe que ela é U vezes I, né? Que é a tensão vezes a corrente. Beleza. Aí, se eu por acaso pegar aqui, ó, a corrente, eu vou mudar aqui a fórmula agora, né? Se eu isolar o I, como é que vai ficar aqui? Vai ficar I. Vou isolar o I aqui. Eu passo o U dividindo, né? Então, vai ficar I. Aqui vai ser P. Deixa eu inserir aqui uma fração. Aqui vai ser P. E aqui vai ser U. Não é isso? Aí eu vou dar o exemplo que eu mostrei para vocês. Eu tenho um ar-condicionado. Eu quero explicar por que o ar-condicionado ele é 220 e não 127. É isso que eu quero fazer aqui. Eu tenho um ar-condicionado, tá? Que ele é 1500 watts. Então, se ele é 1500 watts, eu vou colocar aqui, eu vou calcular a corrente elétrica, né? Então, eu vou colocar aqui 1500 watts. Então, a potência dele é 1500 watts. Isso vem, o fabricante especifica, tá? 1500 watts. E eu vou colocar ele no 220. Né? Esse meu circuito ele é montado assim. Isso aqui vai ser igual a, abrir a calculadora aqui, 1500 dividido por 220, né? Ele vai ter uma corrente de 6,81 amperes, beleza? Então, beleza. Se o meu circuito ele for montado não com 220, se ele for montado com 127 volts, o que vai acontecer? A potência é a mesma, o ar-condicionado não muda, ele vai gastar a mesma quantidade de energia, não tem diferença, tá? 220 para 127, a energia gasta, o trabalho realizado depende da potência, então não vai gastar mais energia não. Essa questão de que no 220 sai mais barato, 127 sai mais barato, não tem isso, tá? O que vai acontecer nessa situação? Você tem um ar-condicionado de 1500 watts, só que agora no circuito ele está ligado numa tomada que é 127 volts. Então, qual que vai ser a corrente elétrica? 1500 dividido por 127, né? Então, você teve uma corrente elétrica de 11,81. A corrente elétrica, ela foi maior num circuito de 127 volts, com a tensão de 127 volts. Qual que é o prejuízo disso? O prejuízo disso é que o ar-condicionado é um equipamento que ele não vai ser usado de forma instantânea. O ar-condicionado, às vezes, ele vai ficar ligado o dia inteiro ou a noite inteira, 12 horas, às vezes, em determinada situação, 24 horas por dia. Você trabalhar com uma corrente elétrica desse 11,81 amperes vai gerar um efeito Joule muito grande. Então, nesse condutor, que é o fio que está ligando no gerador e no gerador de tensão até o ar-condicionado, vai passar uma corrente elétrica alta por uma quantidade de tempo muito grande, 12 horas, dependendo do tipo de lugar que esse ar-condicionado está, até 24 horas por dia. Então o efeito Joule é muito grande, a chance de você danificar esse condutor, danificar esse fio, né, é muito grande. Por isso que, por questões de segurança, o ar-condicionado ele é com 220 obrigatoriamente. Por quê? Porque aí você tem uma corrente menor de 6,81 ampere. Então essa aqui é a explicação por que alguns equipamentos são no 220. Por exemplo, você quer montar, vou dar um exemplo aqui. Você quer montar uma empresa que, sei lá, a mulher cabeleireira quer montar um salão de beleza. Ela tem que obrigatoriamente colocar no 220. Por quê? Porque o secador de cabelo é um equipamento de potência alta, né? 5.000 watts, né? 4.000 watts, 3.000 watts.
E se ele vai ficar ligado o dia inteiro, a corrente elétrica nesse circuito ela tem que ser baixa. Por isso que ele tem que ligar esses equipamentos no 220. Porque com uma potência de 4.000, 5.000 watts, você vai ter se for no 127, você vai ter uma corrente muito alta. E essa corrente muito alta pode gerar um efeito Joule alto, e esse efeito Joule pode até pegar fogo no salão dela, né? Esse calor gerado pela passagem da corrente elétrica pode gerar calor. Então, voltando aqui para o nosso estudo, é isso que ele está falando aqui, ó. No caso específico de um condutor, a passagem de corrente elétrica pelo seu interior resultará no aquecimento desse. Isso se deve ao choque dos elétrons livres contra os átomos. Essa transformação de energia elétrica em calor é chamada de efeito Joule. Em um resistor, toda energia elétrica recebida é transformada em calor. É daí que vem os chuveiros, daí que vem o ferro de passar, daí que vem um secador de cabelo. São os resistores que tem dentro dele que fazem esse processo. Dizemos que um resistor é um bipolo passivo, pois dissipa calor toda a energia que recebe. A potência dissipada em calor pode ser calculada, pois é igual à potência elétrica. Ele calcula a potência dissipada em calor da mesma forma que ele calcula a potência elétrica. O que ele faz aqui? Ele troca só o U pelo que ele vale. Aí lá da primeira lei de Ohm, né? Ele pega aqui, ó, como o resistor vale, a tensão é igual a resistência vezes a corrente elétrica. Na hora que eu substituo isso na fórmula, eu tenho que a potência é igual a resistência vezes a corrente ao quadrado. Essa equação também é conhecida como a lei de Joule. E você pode ainda fazer uma outra variação, né? Que você tem a corrente igual a tensão dividido pela resistência. Se você substitui na fórmula, você tem que a potência é igual a tensão ao quadrado sobre R. Você pode ter variação da fórmula de potência, né? Você pode calcular a potência utilizando a resistência e a corrente elétrica, ou você pode calcular a potência utilizando a tensão elétrica e a resistência, né? Ou pode calcular a potência utilizando a corrente elétrica e a tensão elétrica, né? São essas variações aí. Qualquer uma das três, né, equações anteriores permite o cálculo da potência elétrica, é o que eu acabei de falar, né? Dissipada em um calor em um resistor. A capacidade que tem um resistor de dissipar calor depende da área de contato com o ar, isto é, depende das suas dimensões. Aí, ó, ele está mostrando aqui que os resistores de filme de carvão são construídos com diferentes tamanhos correspondentes aos seguintes valores de potência, né? Aqui, ó, por exemplo, 1 dividido por 8 watts, 1 dividido por 4 watts, 1 watt, 1 dividido por 2 watts, 1 watt, 2 watts. Isso é a potência dissipada por ele, né? Para valores de potência maiores são usados resistores de fio, né? A potência dissipada desse cara. Resistores de fio, vou colocar aqui para vocês. Deixa eu mostrar aqui, ó, resistores de fio. Aí já é diferente, né? Aí, ó, esse aqui já é um exemplo de um resistor de fio, né? Você tem consegue, ó, esse aqui já é de 10 watts, você consegue ter uma potência dissipada maior, né? Esse aqui já é de 5 watts, né? Tem alguns exemplos aqui, né? Esses resistores de fio, né? Voltando aqui para o nosso livrinho. O efeito Joule tem muitas utilidades na prática: chuveiros, aquecedores de ambiente, ferro de passar, secadores, mas uma das principais aplicações é que normalmente passa de ser percebido pela sua simplicidade, é o fusível. Eu até comentei com você sobre o fusível. Os fusíveis são construídos de fios metálicos cujos materiais apresentam um baixo ponto de fusão, em geral chumbo ou estanho, né? Este fio é montado com suporte cerâmica, sendo o caso do fusível de rosca ou colocado no interior de cilindros de papelão ou vidro. O fusível é usado para proteger uma instalação elétrica ou dispositivo, sendo colocado antes do dispositivo a ser protegido. Desta forma, a corrente passa primeiramente pelo fusível, né? A gente está acostumado com esse aqui, né? Esse aqui a gente vê na prática. Ele é de 15 amperes, ele suporta até 15 amperes. Se aumentar 15 amperes, o que vai acontecer? O filamento interno vai se romper, né?
E ele quando ele se rompe, aí você tem aí a interrupção da corrente elétrica, né? Quando ocorre um aumento excessivo na corrente, o fio do fusível se aquece pelo efeito Joule, o fio se funde abrindo o circuito, ele se funde, rompe, né? Então é muito comum você utilizar fusível para isso, né? É um mecanismo de proteção. Aqueles filtros de linha que a gente compra nas casas elétricas para colocar equipamentos, eles têm fusíveis, né? Que variam 15 amperes, 10 amperes, 5 amperes, e eles servem exatamente para proteger o circuito. Beleza? Galerinha, eu vou finalizar por aqui para não ficar muito longo. Eu faço os exercícios com vocês, alguns exercícios resolvidos nas nossas aulas, nas nossas lives, né? Beleza? Então eu vou interromper aqui. Um abraço a todos.